Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, vocês que nos acompanham pelos canais do YouTube e do Facebook no @CJP Brasília, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. A Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, na frequência 103.3 FM. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e hoje tenho a alegria de receber o professor Fábio de Sá e Silva, que é professor na Universidade de Oklahoma, pesquisador nos temas de justiça, segurança pública e crise democrática, que é um tema tão caro à nossa agenda aqui de comunicação da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Em virtude da sua candidatura à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o representante brasileiro nessa comissão, me acompanha nessa entrevista José Geraldo, sempre nosso membro assíduo da Comissão Justiça e Paz. Por favor, as suas boas-vindas aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Bom, bom dia, Ana. Bom dia, professor José Geraldo. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma edição do programa, para tratar desses assuntos aí da candidatura, né? Mas também de qualquer tema que vocês quiserem abordar aqui. Obrigada, Fábio. É uma alegria realmente ter você aqui com a gente, porque, primeiro, um prestígio enorme ao Brasil de termos uma candidatura do seu nível, da sua qualidade, do gabarito que você tem ao longo desses anos, da sua trajetória, defendendo temas que são tão importantes para a justiça e para a paz. É marcante isso na sua trajetória, a gente até estava falando aqui, né, Zé Geraldo? Dá um oi para o ouvinte, para a gente. Sim, então, aos ouvintes do nosso programa de Justiça e Paz, né, hoje, de forma bastante qualificada no sentido do simbolismo da interlocução que nós vamos ter com o nosso convidado, né, que vai representar o Brasil. É uma eleição difícil. São 7 candidatos de diferentes países, incluindo uma representação dos Estados Unidos, né? Mas o Brasil está empenhado, o presidente Lula já o recebeu e o Ministério das Relações Exteriores está conduzindo esse processo, de maneira que é uma alegria ter o Fábio aqui entre nós. Fábio, assim, uma corte interamericana que tenha posicionamentos claros em favor da justiça e da paz, ela é fundamental para que a gente possa atuar em busca a um novo momento, né, da democracia e dos direitos humanos. A gente fala em toda a América, né? Fábio, conta um pouquinho da sua trajetória. A gente tem uma liberdade muito grande nesse programa. A Rádio Nova Aliança nos acolhe sempre com uma grande alegria, trazendo a gente para uma pauta bem central dentro da sua programação, né? Nós estamos antes do programa de Dom Paulo César, que para a gente é um prestígio muito grande. E temos, então, uma audiência cativa que já está embalada nesses temas. Mas eu queria que a gente tivesse toda a liberdade para você falar um pouco sobre a sua trajetória e o porquê da importância dessa candidatura nesse momento. O que ela representa para você também? Bom, Ana, eu nasci no Mato Grosso do Sul, né? E depois me mudei para São Paulo quando eu tinha 17 anos para fazer faculdade de Direito, né? E aí fiz Direito em São Paulo, me abri um pouco para a questão da pesquisa em Direito, né? Eu tinha uma ideia de ser advogado no começo do curso, mas ao longo ali da experiência na faculdade eu fui me despertando um pouco para uma abordagem mais acadêmica, né, das coisas e até empírica mesmo, que era uma novidade no mundo do direito, estudar o direito a partir do empírico, né? E aí, em 2003, eu vim para Brasília trabalhar no primeiro governo Lula, no Ministério da Justiça, com política prisional. Então, eu tive à frente aí de algumas iniciativas importantes para promover educação nas prisões brasileiras, né? Promover saúde nas prisões brasileiras, atendimento às mulheres encarceradas, direito ao voto do preso provisório, né? Trabalhei com essas coisas aí. E depois fui também aprofundando minha formação acadêmica, fiz um mestrado, inclusive com o professor José Geraldo na UNB, né? E fui fazer um doutorado fora. Ao final do meu doutorado, eu encontrei aqui um concurso público para o IPEA e passei nesse concurso e fui então fazer parte dos quadros do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fazendo aí pesquisas, continuei então fazendo pesquisas, né, nas áreas de justiça, segurança pública, sistema prisional e um pouco de democracia.
Até 2017, quando eu tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos dar aula lá, né? Eu achava que o contexto brasileiro aqui estava se tornando um pouco desfavorável, né? E eu precisava também, sentia que eu precisava de um escape, assim, até para refletir melhor sobre as coisas. Então, eu aceitei esse convite, fui dar aula lá, passei os últimos 7 anos dando aulas nos Estados Unidos, na Universidade de Oklahoma. Uau, uma trajetória impressionante. E essa candidatura, como que aconteceu esse processo de candidatura? Bom, aí no ano passado, em junho, mais ou menos, eu vim para o Brasil, né? Tirei uma licença lá da minha universidade e me reintegrei aqui um pouco à vida brasileira, né? E estabeleci um diálogo, né, muito intenso com os setores aqui do governo brasileiro, estando aqui em Brasília e vindo dessa trajetória acadêmica, né? Podendo olhar as coisas um pouco mais com distanciamento, né? Eu comecei a estabelecer alguns diálogos e percebi que existia assim, uma preocupação, né, com relação à democracia, aos direitos humanos no Brasil e também fora do Brasil, né? Muitos setores do governo bastante sensíveis, até porque a gente teve uma tentativa de golpe aqui no Brasil no início do atual governo, né, no final do governo passado. Então, e a gente começou a perceber que o sistema interamericano de direitos humanos estava começando a se tornar, né, um campo aí de disputa entre diferentes projetos, né, para a nossa região. E aí, diante disso, né, houve ali uma movimentação entre alguns setores do governo no sentido de reconhecer que seria importante que o Brasil fizesse ali, ocupasse ali um pouco desse espaço, né? E que atuasse para fazer uma defesa do legado do sistema interamericano e que também pudesse, né, ajudar a amortecer um pouco essa pressão, né, que estava incidindo sobre o sistema aí por parte de forças políticas no hemisfério que tem um projeto aí contrário aos direitos humanos, né? E essas pessoas reconheceram em mim uma pessoa que poderia dar uma face aí para essa candidatura, né? E eu fiquei muito, obviamente, lisonjeado por essa escolha, né? Estamos falando aí de alguns ministros, o ministro Jorge Messias, a ministra Macaé Evaristo, né? E aí depois o ministro Mauro Vieira e o próprio presidente Lula, então, encamparam essa ideia e fizeram o lançamento da candidatura no final de abril, que era o prazo limite, ou pelo menos a submissão, né, dessa candidatura para a OEA, e desde então a gente está um pouco no processo de campanha, né? Acho super importante, assim, o Brasil tem uma história de protagonismo, né, no cenário internacional, especialmente em direitos humanos, tem uma trajetória de defender os direitos humanos, ainda que com todas as controvérsias e toda a diferença que existe internamente, pelo menos externamente a gente tem uma certa consistência, né, de defender os direitos humanos. Mas eu quero chamar para a roda o Zé Geraldo. O Zé Geraldo está muito quieto aqui, porque o Zé Geraldo conhece bastante todo o sistema. Sim. Tem uma proximidade com a importância dos direitos humanos para toda a Constituição brasileira. Ele fez parte de alguns processos da Constituinte também. Então, é quase uma lenda viva, né, Zé? Eu não sei por que eu estou conduzindo a entrevista. Não, porque você é a nossa presidenta. Eleita. Eleita, democraticamente eleita. Legitimada. Mas, para além dos aspectos subjetivos, né, de reconhecimento da alta qualidade do Fábio, que foi corroborada desde o presidente da República até vários ministros, né? Eu há pouco tinha escrito um artigo sobre a importância do Brasil desenvolver protagonismo no sistema interamericano, em face, sobretudo, das condições difíceis que o continente, o hemisfério, passa, né? Mas penso que, Fábio, você tem viajado, foi a Washington recentemente, dialogar já dentro do espaço institucional para se fazer conhecer, né? Talvez os nossos ouvintes e telespectadores, né, queiram saber um pouco o que é a agenda da comissão. Por exemplo, esse mês passado esteve entre nós aqui o relator especial
para a promoção da verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição, o senhor Bernard Durkheim. Da ONU, né? O relator da ONU. Da ONU, né? Mas ele trabalhou esse tema. O relatório será apresentado em setembro, mas antecipou alguns pontos que ele entendeu controversos, né? Um deles é, claro, o procedimento democrático, a preocupação que há no sistema de direitos humanos com relação à estabilidade democrática no hemisfério, né? Passando pela questão das ameaças à democracia e à própria Constituição dos países. Mas na entrevista que ele deu, ele levantou problemas importantes, como justiça e segurança, como violência contra os povos originários indígenas, quilombolas, né? E agora, em maio, estamos começando o mês de maio, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter a visita, agora sim, do sistema interamericano, do relator especial Javier Palomo, que vem preparar o relatório do REDESCA, né, que são os direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, né? E ele, inclusive, participará essa semana de um seminário no Rio Grande do Sul, porque a questão grave da visita dele é a crise climática, né? Então, qual é a agenda da comissão, né? E o que distingue o trabalho da Comissão Interamericana, que a sede é em Washington, da Corte Interamericana, que a sede é na Costa Rica, né? Qual é a diferença? E o que é que, do ponto de vista, por exemplo, essa é uma rádio católica, né? Sim. Do ponto de vista de um comissário, né? A Convenção Interamericana de Direitos preserva projetos de vida, a vida digna, né? Como é essa questão? Eu acho que é uma excelente pergunta, porque permite também a gente disseminar um pouco de informação, né? Sobre o sistema e tal. A comissão, na verdade, o sistema interamericano de direitos humanos tem aí mais de 65 anos de idade, né? Começou constituído pelos países ali da OEA para fazer observação, dali derivou um sistema de casos, então é uma comissão que recebe denúncias, né, de violações que podem ser de ONGs ou mesmo de pessoas individuais, né? E aí ela analisa essas denúncias e pode encaminhar essas denúncias para a corte, né? Pode fazer recomendações aos países e, no caso de perceber que os países não estão cumprindo com essas recomendações, enviar o caso para a corte, que aí a corte vai determinar se o país está ou não em descumprimento, né, com relação às obrigações que ele contraiu no plano internacional, assinando tratados, especialmente os tratados regionais, o pacto, né, por exemplo, de São José da Costa Rica, que é muito central no trabalho da comissão e da corte, né? Então a comissão tem esse papel quase de adjudicação, de decisão de casos, né, mas sem decidir os casos, encaminhando os casos para a corte, mas tendo ali no processo de seleção e recepção dos casos uma oportunidade já para emitir recomendações. Mas também a comissão tem um papel mais amplo, que é de fazer esse monitoramento, né, contínuo da situação dos direitos humanos nos vários países e por vários temas, fazer visitas, né, e cooperar também com os estados, né, que é uma coisa que pode ser importante. A comissão trabalhar junto com os estados para alcançar alguns avanços. Eu acho que esse trabalho do Javier Palomo tem se dado muito nesse sentido, né? Ele visitou o Rio Grande do Sul, reconheceu ali a importância do que o Brasil fez na resposta àquelas enchentes, mas disse, olha, tem algumas questões aqui que são estruturais, que o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil como um todo vão ter que enfrentar, né, para poderem estar mais bem preparados para futuros desastres naturais, de forma que eles minimizem, né, que possam minimizar os efeitos disso para direitos humanos, especialmente direitos econômicos e sociais, né? Então ele está vindo para o Brasil um pouco para trazer as conclusões dele, mas também para oferecer ajuda, né? E aí pode ser que venha em forma de recurso, pode ser que venha em forma de assistência técnica, né? Tudo isso. Então tem esse mandato amplo, né?
Começou muito com direitos civis e políticos, então a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica que trata disso, mas depois ampliando para direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, né? E tratando aí, eu acho que de toda a complexidade dos direitos humanos no momento atual. E eu acho que essa questão da religião, até teve um relatório recente sobre liberdade religiosa, né, que a comissão produziu, né? Acho que evidente que há um diálogo muito amplo entre o ideal de direitos humanos e muito daquilo que vem do cristianismo, né? Inclusive há algumas leituras de que o cristianismo foi um dos precursores, né, dos direitos humanos, na medida em que afirmou ali que todo mundo tem dignidade, né? Portanto, cabe aos Estados, né, que só vão vir depois na história, caberia aos Estados, então, respeitar, né, todas as pessoas, porque as pessoas seriam, né, uma expressão do divino também, né? E de Fratelli Tutti. Exato. Então, eu acho que tem um diálogo que é muito profícuo, né, entre o cristianismo e diversas religiões e o ideário de direitos humanos, né? Mas também às vezes se estabelecem alguns conflitos, né? Há posições mais fundamentalistas aí nas religiões, né? Que acabam descambando para dinâmicas de violação, na verdade, de direitos humanos. Então, acho que o papel da comissão também é um pouco fazer uma mediação disso, né? O que se buscou fazer, por exemplo, nesse relatório de liberdade religiosa, a gente viu ali também algumas controvérsias surgindo. É um assunto que está muito mal resolvido hoje no mundo, né? Mas que eu acho que a gente precisa enfrentar com tranquilidade e com lucidez. Nossa, o Papa Francisco, um grande defensor da interreligiosidade, da paz entre as religiões, colocando muito claramente que a gente tem que abraçar esses processos como uma diversidade saudável, né? E saudoso Papa Francisco, a gente ainda tem muito que aprender com as mensagens que ele deixou. Lembrei do Papa Francisco também porque nós estávamos essa semana no evento de inauguração do capítulo brasileiro do Comitê Pan-Americano de Juízes e Juízas para os Direitos Sociais e Doutrina Franciscana, o COPAJU, que aconteceu na Universidade Católica de Brasília. A gente teve a oportunidade de ver o Zaffaroni, professor Raul Zaffaroni, falando sobre justamente essa guerra ideológica que acontece é permanente. Então, a existência da comissão também é um aspecto de fortalecer o sistema de proteção de direitos. Fazendo referência ao professor Zaffaroni, você não está se referindo só a um dos mais importantes juristas do mundo, mas um interlocutor cotidiano do Papa Francisco. Sim. E que também foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Durante muitos anos, eu me lembrei desse processo também, dessa questão de ter sido juiz, e é uma pessoa que defende realmente que a punição seja justa, que a punição seja relacionada ao crime que a pessoa cometeu, porque muitas vezes quando a gente fala de direitos humanos hoje, as pessoas, existe uma divulgação de informações incorretas, como, por exemplo, falam, direitos humanos só para quem está preso. E isso é uma das grandes falácias, né? Os direitos humanos são para todos, inclusive para quem está preso, né? Porque a pena não é perda de direitos humanos, a pena, né? Restrição de direitos, reclusão, né? Então, na verdade, a gente percebe também que quando não existia o conceito de direitos humanos, a gente tinha um vale tudo. Exato. Né? Valia tudo em guerra, valia o que acontecesse, era o que tinha acontecido. Valia crucificar, flagelar. Exato. Valia. Discordo de você ideologicamente, né? Crucifixa. Então, assim, a gente tem um exemplo de como os direitos humanos são importantes para regular as relações sociais. E você tem uma trajetória muito bonita nesse aspecto de promoção dos direitos humanos. A gente pensar que o Brasil, agora em 2000, a partir de 2003, 2004, começou a desenvolver essa questão de direitos humanos para quem muitas vezes tem os direitos fragilizados em situação prisional. E, gente, quem fala que é uma regalia porque o cara não trabalha e recebe do Estado a marmitinha, né? Devia visitar uma prisão para saber qual é a situação real, né? E o estado de coisas que o Supremo já disse que é inconstitucional.
Fala. E lembrar que, você ia dizer, fala, mas lembrar que a função histórica e política da pena é a remissão, é a reabilitação, é a possibilidade de se redimir. Basta ver na Bíblia. Depois de marcar Caim com o estigma, Javé disse que o fazia para que ninguém lhe fizesse mal. Ele designou um lugar a leste do Éden para que ele se redimisse. E quem lê a Bíblia com atenção vai ver que ali o autor diz, então ele fundou cidades, desenvolveu a metalurgia, desenvolveu a olaria, apacentamento de gado, contribuiu para as artes, a flauta, a lira, fundou a civilização, redimiu-se. Sim, não era, como é que fala, não era uma punição eterna, né? Exato. Eu acho, Ana, até a menção que você fez ao Papa Francisco, né? Acho que pouca gente passou um pouco desapercebido nas notícias aí após o falecimento dele, que a última atividade que ele fez, né, pública ali foi uma visita a um estabelecimento penal, né? E eu acho que isso acho que até mereceu alguma cobertura, mas acho que mereceu uma cobertura menor o fato de que ele doou os bens que ele tinha para esse estabelecimento penal, né, para os presos. Eu acho que é uma coisa aí na casa, se não me engano, de 200 mil euros que ele tinha de patrimônio, né, todo o patrimônio dele. E ele fez uma doação desse patrimônio para aquele estabelecimento penal para justamente que fosse usado para financiar alguns programas, né, de apoio aos presos ali. E tem alguns depoimentos bonitos de pessoas aí privadas de liberdade que estavam ali, que eles diziam que perdiam um pai com o falecimento dele, né? Eu acho que não tem, né, maior indicação aí da importância, né, de se compreender direitos humanos dessa forma ampla, né, do que essa lição que ele nos deixa aí no final da vida, né, mas também ao longo de toda a vida dele, de nos indicar, né, que é isso, alguém que é condenado sofre uma restrição temporária, né, de direitos, mas não perde a sua dignidade, especialmente, né, aos olhos de Deus, né. Então, acho que isso já justificaria uma atitude diferenciada, né, especialmente quem é cristão, em relação à população prisional, né? Mas a gente percebe que a ideia do estigma ela também é recorrente na história, né? E a estigmatização, Zaffaroni estudou muito isso, os processos de criminalização, né, e de estigmatização como sendo uma etapa aí dessa punição. O Fábio estava nesse evento do Copaju, até foi recebido pelo Zaffaroni, né? Isso. E é dele essa ideia, né, de que tem que atingir o processo que é social, e não a condição individual, né? Porque a pena é educação, não é vingança, né? Perfeito. Eu me lembrei também que o Papa Francisco, esse nosso ano jubilar de 2025, ele abre uma porta santa, que é uma porta considerada da remissão, né, dos pecados, dentro da penitenciária de Rebibbia, em Roma. E isso, assim, numa demonstração de extrema misericórdia, porque, assim, quem está preso não pode ir até uma porta jubilar. Então, ele cria ali, simbolicamente, né, o simbolismo do jubileu, e desse processo de reconciliação, porque no final é isso, é uma reconciliação. Mas vamos voltar, Fábio, porque assim, se a gente for falar só do Papa Francisco, a gente está super emocionado, né? Pela própria passagem, a Páscoa do Papa, nos emociona a todos. No evento tinha um vídeo do Papa. Nossa. E muitas pessoas choravam. Inclusive eu. Então, assim... E alguns juízes. Alguns juízes também. E, assim, é importante mostrar, assim, essa mensagem da justiça e da paz, porque um dos propósitos de você ter uma comissão que defende os direitos humanos é impedir que esses direitos sejam violados, e sejam violados, assim, não apenas uma vez, mas sistematicamente. Então, a importância também de ter alguém que tem uma trajetória de conhecimento dessas violações e que lutou para que essas violações não acontecessem, continua lutando em vários planos, para que tenha na Comissão Interamericana alguém que reconhece
que existem essas violações? Porque acho que também existe um debate, quando a gente fala do debate ideológico, de se existiriam ou não essas violações. Mas quando você pensa que todos têm o direito à dignidade, você vê claramente o cenário de violações de direitos humanos. E aí eu queria que a gente, assim, o nosso programa passa super rápido, a gente já está se encaminhando para o final. Então, uma mensagem da defesa da sua candidatura também, no sentido daquilo que você acredita que deve acontecer na Comissão Interamericana, para que os direitos humanos sejam garantidos, da importância dos direitos humanos. Olha, Ana, eu diria que nesse momento, dada toda essa instabilidade política que nós estamos vivendo no hemisfério, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu até usei essa expressão numa entrevista que eu dei hoje ao Jamil Chad, né, no UOL, que eu falei, precisa botar a bola no chão, né, a gente precisa se dar conta da importância do que a gente construiu em termos de legado normativo, né, de entendimentos em relação à dignidade, e não deixar que isso seja chutado, né, por aí algumas viradas políticas que estão acontecendo no hemisfério, né? Então, assim, preservar esse legado é importante, continuar fazendo desse legado uma referência, né, para a forma como os estados se conduzem, né? E, ao mesmo tempo, reforçar o diálogo, né, dentro da comissão. A gente tem uma comissão hoje que é mais diversa ideologicamente, né, que reflete um pouco aí algumas mudanças que aconteceram no nosso hemisfério, em vários países, mas a gente fazer esse diálogo, né, baseado nesses princípios para poder aí fortalecer alguns entendimentos e construir alguns avanços, né? O momento não é o momento mais fácil, né, para se defender direitos humanos. Até uma das coisas que eu disse nesse processo é que eu cresci sob uma ideia de que havia um consenso em torno dos direitos humanos. E hoje, na verdade, eu ouvi uma expressão esses dias num seminário, que existem alguns espaços onde os direitos humanos deixaram de ser a cultura e passaram a ser a contracultura, novamente, né? Então, esse é um desafio muito grande, né? Lidar com um segmento cada vez maior da população que entende justamente, como você disse, que não há violações, que, na verdade, há pessoas que não são dignas, né, de terem os seus mínimos direitos respeitados e tal. Mas eu acho que a gente tem que investir aí no diálogo, né? E aqui é diálogos de justiça e paz, né? Então eu acho que vocês já fazem um trabalho muito importante, né? E a gente tem que fazer isso em todos os espaços onde a gente tem acesso, né? Não só na comissão, mas também nas comunidades, né? Na religião. Acho que tudo isso é muito importante. É super interessante você falar sobre essa questão, porque a origem dos direitos humanos é justamente, assim, essencialmente a Segunda Guerra Mundial, onde as violações foram tão graves e atingiram tantas pessoas que começou a se pensar que deveria existir uma regra mínima de civilização, de Estado civilizatório. E aí é que surgem os direitos humanos. Então, assim, você falar... É como se a gente tivesse se acostumado a viver num estado civilizatório em que os direitos humanos são tão presentes, que daí se começam assim surgir vozes que falam, não, mas isso é o usual da convivência em sociedade, quando não é. Uhum. De fato não é, né? A gente construiu isso. E eu digo que construiu em cima de sangue, suor e lágrimas. Exato. Zé, sua vez. Não, então, eu na segunda-feira agora... E o nosso programa talvez possa até contribuir para esse ambiente de conhecimento, né? O Ministério das Relações Exteriores formalmente apresenta de modo público a candidatura do Fábio como candidatura do Brasil, né? E eu acho que, já tendo sido recebido pelo presidente da República, tendo sido indicado a partir de mobilização de setores importantes do país, mencionou há pouco o ministro Messias, a ministra Macaé, né? O que é essa vivência... Dá tempo de ir ainda na questão? Dá. O que é essa vivência já em si, independentemente do resultado, são 7 candidatos para 3 vagas, né? Não é uma conta certa, né? Há mobilizações importantes buscando as suas preferências, né?
Os Estados Unidos estão muito interessados em indicar e fortalecer a escolha, a eleição de um nome seu, né? Já em si, esse momento é um momento educador, né, Fábio? Não, para mim, pessoalmente, tem sido riquíssimo, né? Ter podido viajar para Washington, conversar com as diferentes representações dos países, conversar com ONG, sociedade civil, né? Aqui também, né? Fazer esse tipo de interlocução. Eu tenho aprendido muito, né? Mas esse é o meu processo. Eu acho que para a agenda dos direitos humanos, no Brasil especificamente, né? A decisão do presidente Lula de lançar essa candidatura, eu acho que tem sido importante, né? E eu sou apenas um instrumento nesse sentido. Porque hoje, antes de vir para cá, eu dei uma entrevista para a Globo News sobre esse assunto, né? E no começo da entrevista, o Léo Arcoverde, que é um âncora lá da Globo News, fez toda uma explanação sobre a comissão, né? Eu tenho acessado muitos espaços onde tem sido possível justamente fazer essa divulgação de que essa comissão existe, da importância dela, né? Foi dela que saiu, por exemplo, a Lei Maria da Penha no Brasil. Foi dela que saíram algumas recomendações que melhoraram políticas públicas, por exemplo, na área de combate ao trabalho escravo, né? Foi dela que saiu uma cautelar em defesa dos povos Yanomami na pandemia, diante da omissão do governo, né? E dela que quase também colocava sob risco a existência desses povos, né? E dela que saiu também diretrizes interamericanas para a liberdade de ensino diante de um quadro de intolerância. Mais recentemente, sim. Então tem muita coisa importante que essa comissão produz e que o sistema como um todo produz, que eu acho que às vezes fica muito distante da realidade das pessoas comuns, né? Então a possibilidade que a gente está tendo de comunicar isso, né, e de fazer chegar, né, às pessoas o sentido da importância da comissão, da corte e do Brasil ocupar um espaço lá, eu acho que também está sendo um ganho aí para todos nós. Bom, acho que agora a gente realmente chegou no nosso limite de programa, né? Nós estivemos conversando com o professor Fábio de Sá e Silva, em virtude da candidatura à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da iniciativa do governo brasileiro de realmente escolhê-lo como representante do Brasil neste pleito, que vai ser um pleito bastante concorrido e que também faz parte do processo de entendimento de como a comissão vai se comportar nos próximos anos. Eu aqui faço um disclaimer também da Rádio Nova Aliança, né, que a rádio é uma rádio que vive de doações e que a sua manutenção, ela hoje é dada pela providência de Deus e pela sua contribuição. Cada real que você contribui por meio, por exemplo, da chave Pix, é um Pix e-mail, viu, gente? É pix@novaalianca.org.br. Eu vou repetir. pix@novaalianca.org.br. Ajuda para que a nossa missão continue se executando. Nas redes sociais, no Rádio Nova Alianca BSB, do Instagram, Rádio Nova Alianca BSB, do Instagram, e também sabendo, sempre lembrando que é a rádio que é a sintonia da esperança. E nós então nos despedimos de mais um programa de Justiça e Paz. Aos nossos convidados, por favor, as suas despedidas aos ouvintes. Então, hoje foi um programa especial, posso dizer assim, né? Porque ele não é apenas comunitário, ele é de incidência continental, né? E é o Brasil se fazendo representar por um de seus filhos, né? Num contexto importante que é de sua participação no sistema social de justiça e paz. Não sei se foi especial para a audiência. Para mim, sem dúvida, foi muito especial poder estar aqui com vocês dois, né, e me debruçar sobre essas questões e poder reforçar aí algumas mensagens que eu acho que são importantes e que saíram daqui, né? E rememorar certamente a obra e o legado do Papa Francisco. Obrigada pela presença de vocês aqui. Desejo a todos os ouvintes um excelente início de semana. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e esse foi mais um programa de Justiça e Paz. Um abraço a todos. Na sequência, vocês ficam com Simone Furquim, que traz a nossa mensagem semanal sobre o Evangelho, comentário para a aplicação do Evangelho no dia a dia. Um grande abraço, fiquem com Deus. Se queres a paz, trabalha pela justiça.
Olá, ouvintes! A leitura de hoje é João, capítulo 6, de 60 a 69. Jesus estava na sinagoga com seus discípulos. Havia feito um discurso sobre o significado da multiplicação dos pães e sobre o sentido do pão da vida, conforme João, capítulo 6, de 1 a 59. Após esse discurso, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com Jesus. Conforme a perspectiva joanina, muitos ali abandonaram o seguimento de Jesus porque consideravam uma blasfêmia Jesus revelar uma identidade divina. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eles disseram, essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Jesus questiona-os. Isto vos escandaliza? O significado da palavra escândalo, do grego, é obstáculo. Para o evangelista, Jesus é o próprio Deus que habita entre nós, pois seus ensinamentos e práticas são espelhos do projeto do Pai para a humanidade. Afirmar isso entre os judeus provocava obstáculos, escândalo, pois estavam acostumados com a mentalidade religiosa da época, estavam acomodados a uma teologia da retribuição, que prega a salvação em troca de onerosos dízimos. Esta é a limitação humana denunciada por Jesus, viver segundo a carne. Para eles, era duro ter que assumir a essência do Evangelho, que era de lutar por vida com dignidade, sobretudo para aqueles que estavam sendo excluídos. Era mais fácil ficar circunscritos nas sinagogas, nos templos, orando e praticando os rituais. Por isso, o evangelista ensina que para ser discípulo deve seguir o Espírito, ou seja, Jesus explica aos 12 que o Espírito que vivifica, ou seja, quem ouve, quem acolhe o Espírito de Deus, seguindo o sentido das coisas de Deus, seguindo o projeto proposto pelo Pai, que é cuidar da criação, cuidar das pessoas, para que não haja mais pobres em nosso meio, esse sim consegue entender a essência do Evangelho. Que neste período que vivemos, de tantos conflitos e tensões, sobretudo no interior da própria igreja, seja tempo propício para manter nossa fé, assim como os discípulos e discípulas que permaneceram com Jesus e continuaram dizendo: Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Amém. Jesus Cristo, só Ele é o caminho.
da